O ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, está falando agora. A gente temos o sinal, temos o áudio, ao menos vamos ouvir o que ele diz. Primeiro dia de governo, orientação essa que foi equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, cuidado com todos os aspectos daquele ministério, ao mesmo tempo respeito também ao setor privado, ao agronegócio, ao produtor rural brasileiro, aos empresários de todos os setores, de mineração, imobiliário, setor industrial, a necessidade do Brasil ter as suas obras de infraestrutura, a necessidade do Brasil continuar sendo um grande líder do agronegócio, né? Esse equilíbrio importante que foi pedido pelo presidente desde o início decorre efetivamente do compromisso que nós temos com o desenvolvimento do Brasil. Algumas medidas importantes foram implementadas ao longo desses 2 anos e meio. Eu diria que o primeiro assunto que convém ressaltar é a agenda ambiental urbana. Brasil que deixou para trás o saneamento e que foi no governo do presidente Bolsonaro que foi aprovado o marco legal do saneamento para tirar os 100 milhões de brasileiros, né, de uma situação de falta de saneamento, de falta de coleta e tratamento de esgoto, de água potável. O programa Lixão Zero, super importante também, o tema do resíduo sólido. Nós fizemos, ao longo desses 2 anos e meio, o programa de concessão dos parques nacionais, para que o Brasil pudesse ter cada vez mais áreas de visitação com respeito ao meio ambiente. Fizemos um esforço muito grande para implementar melhores práticas administrativas nos órgãos ambientais, sobretudo IBAMA e ICMBio, informatização, reequipamento, equipes. Foi autorizado pelo presidente, pelo Ministério da Economia, para que seja implementado já na próxima semana o concurso para abertura de cerca de 1.000 vagas entre IBAMA e ICMBio. Isso foi decorrente desse esforço de reequipar órgãos que nós recebemos com problemas graves de falta de pessoal. Fizemos o maior programa de pagamento por serviços ambientais do mundo, Floresta Mais. Fizemos o programa Adote um Parque para permitir que pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras possam participar da preservação da Amazônia. Fizemos, também muito importante, uma negociação, o início de uma negociação que agora se concretizará ao longo do ano na COP26, que é os países ricos finalmente pagarem pelos créditos de carbono que foram combinados no Acordo de Paris. Brasil e outros países em desenvolvimento necessitam desse recurso, esperam há muitos anos esses recursos, e essa postura firme que nós tivemos permitiu que essa negociação se iniciasse. Fizemos também, no âmbito do Ministério, uma série de outras medidas que são justamente aquelas que eu me referi no início, alinhadas com o projeto escolhido pelo Brasil em 2018, com a eleição do presidente Bolsonaro, de forma democrática, em que colocou uma mudança em relação àquela orientação que a esquerda vinha fazendo no Brasil nos últimos 20 anos. A alternância de poder, visões diferentes, são muito importantes. Eu acho que o Brasil avançou muito, precisa continuar avançando. Não é possível que a gente criminalize, né, tente dar um caráter de infração ou de criminalização de opiniões diferentes, de visões diferentes. A sociedade brasileira precisa desse avanço. Nós experimentamos, ao longo desses 2 anos e meio, muitas contestações sobre as medidas que foram tomadas ou medidas que foram planejadas, uma tentativa de dar a essas medidas um caráter de desrespeito à legislação ou desrespeito à Constituição, o que não é absolutamente verdade. Nós sabemos que diversas dessas medidas são importantes, são necessárias. A sociedade brasileira espera isso, espera esse respeito justamente ao setor produtivo, à propriedade privada, a todas essas questões que durante muitos anos no Brasil foram sendo vilipendiadas. Eu entendo que o Brasil, ao longo desse ano e no ano que vem, na inserção internacional e também na agenda nacional, precisa ter uma união muito forte de interesses e de anseios e de esforços, e para que isso se faça da maneira mais serena possível, eu apresentei ao senhor presidente o meu pedido de exoneração, que foi atendido e eu serei substituído
pelo secretário Joaquim Álvaro Pereira Leite, que também tem muita experiência e conhece todos esses assuntos. Então era isso, uma boa tarde a todos. Bom, senhoras e senhores, tem mais uma... Informação importante de repercussão internacional. Foi exonerado a pedido, segundo consta no Diário Oficial da União, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Joaquim Álvaro de Aquino, que atua inclusive na secretaria vinculada à Amazônia, é quem vai substituí-lo. Atenção, num dia como esse, em que o foco da CPI da pandemia se volta para uma possível apuração de indícios de corrupção na compra de vacinas no Ministério da Saúde, uma notícia de impacto internacional. Joaquim Álvaro Pereira Leite, é isso? Maravilha. Agora sim, corrigido então, nome, notícia de impacto internacional. A saída de Ricardo Salles vai repercutir no mundo, porque era requerida por países importantes da Europa, que chegaram a travar o acordo do Mercosul com a Europa, caso cobrando ali ações efetivas no combate ao desmatamento e mudanças na política ambiental. Você está vendo aqui imagens recuperadas, está fora do ministério de Jair Bolsonaro, o homem que ontem o presidente parabenizou em discurso no Palácio do Planalto de lançamento do Plano Safra. O presidente Jair Bolsonaro disse que muitos dos ocupantes deste cargo, o ministro do Meio Ambiente, na verdade tinham ali como herança da passagem pela pasta apenas processo. Salles é alvo de 2 apurações, inclusive no Supremo Tribunal Federal, foi alvo de uma queixa-crime da Polícia Federal, acusado de favorecer madeireiros num esquema de tráfico internacional de madeira ilegal. Cai hoje, num dia em que as baterias da CPI se voltaram para um possível escândalo de corrupção no Ministério da Saúde.